o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda, você sabe. Este é a sua vinda, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Quando chegar ao lar, irmã Neidila e irmã Meire cantando em momentos no tabernáculo da fé. Quantas lutas enfrentamos neste mundo, quantas barreiras nós temos que transpor, mas lá do alto tem alguém que está olhando, sabe de tudo e conhece o teu penar. Sou peregrino em terra estranha, sinto saudades do eterno lar, mas muito em breve estarei chegando à cidade que Jesus foi preparar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente paz ali desfrutarei. Quando tudo parece estar perdido e o momento
é difícil de suportar. Quando as lágrimas banharem o teu rosto, uma voz amiga vem te consolar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente paz ali desfrutarei. Somente paz ali desfrutarei. Aquele sétimo selo não tinha sido aberto ainda, você sabe. Este é a sua vinda. Ouvintes, a abertura dos 7 selos do Apocalipse é, sem dúvida alguma, o complemento de toda a história da Igreja, de toda a razão bíblica. Porque através da abertura dos selos, então nós, aqueles que têm seus olhos abertos, não podem ser enganados. Está escrito, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que, se possível, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos não são enganados porque têm a completa revelação da Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. E quem conhece a revelação dos 7 selos, então tem a revelação desde o Gênesis até o Apocalipse, começando com a semente da serpente. Pode conhecer a sua trilha e discernir o seu engano. Em todas as eras, os eleitos de Deus discerniram esse espírito do engano e, por isso, pagaram até mesmo com suas próprias vidas. Mas exatamente por isso não pereceram. Exatamente por isso foram salvos. Isso é que é importante. Quer vivamos, quer morramos. O importante é ter a vida eterna. Agora, a abertura do selo é simplesmente saber o que é o selo.
o que aquele selo significou, o que aquele selo significa e que significará. Isto quer dizer que há selos que já foram cumpridos. Há um selo que está sendo cumprido nesse instante, que é o 4º selo. O 7º selo, o profeta afirma que é como revelador dos 7 selos, ele afirma que este é a vinda do Senhor. Agora, a vinda do Senhor para os eleitos é onde, veja só, há muito mal entendido por aí. A vinda do Senhor Jesus para os eleitos não significa somente aquele dia dele vir nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, a igreja subir e encontrá-lo nos ares. Se está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mas não é somente naquele dia. Aquele dia se completa a vinda do Senhor. A vinda do Senhor Jesus, nesta era, que é a última era, é composta de 3 ministérios. O ministério de Elias, do Filho do Homem e do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. E Deus realizou, executou, exerceu esses 3 ministérios através de um mensageiro. É este mensageiro do qual nós falamos, nós pregamos as suas mensagens. Estamos nesse instante nos baseando na mensagem A Festa das Trombetas. E isso, sem dúvida, tem enriquecido a nossa fé e tem nos trazido para uma posição consciente, tranquila, de estarmos naquilo que é verdadeiro. A única condição que existe que causa tranquilidade em quaisquer circunstâncias, sejam ventos ou bonança, a única condição é estar no que é verdadeiro. Então veja que nós estamos em plena vinda do Senhor Jesus. E como já enfatizamos, a segunda vinda do Senhor Jesus para a noiva do Senhor Jesus Cristo é esta através de seu mensageiro, precursor. Como a primeira vinda teve o seu precursor, que foi João Batista, no espírito de Elias. A segunda vinda tem Elias como precursor de sua segunda vinda, isto é, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, lembrando que a segunda vinda para a noiva de Jesus é agora. A segunda vinda de Jesus para os que não pertencem à noiva de Cristo, que não estarão na primeira ressurreição, é depois do milênio. Veja aí Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Mesmo porque eles vão julgar o mundo, vão julgar até os anjos. Se você não pode hoje, com as coisas mínimas, não pode trazer à casa do Senhor a decisão de seus problemas,
1 Coríntios capítulo 6. Como que você vai estar naquele dia julgando até os anjos? Se hoje vive proferindo tanto julgamento errado a respeito de pessoas, de irmãos, é uma maneira de checar se realmente você está no espírito da mensagem. Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição. Não há quem possa contestar isso. Pode vir de qualquer ala teológica. Seria uma delinquência contestar isso, arranjar interpretações intelectuais, mentais para isso. A primeira ressurreição é simplesmente para quem não enfrentará julgamento. Esses têm enfrentado o julgamento da palavra agora. João é um exemplo. Jesus disse para os seus discípulos, se referindo a João, se eu quero que ele fique até que eu venha, então correu um dito que João não morreria antes da vinda do Senhor. Acontece que João foi levado para a ilha de Patmos, no mar Egeu, mediante tantas perseguições, e lá ele subiu. E ele foi apenas um escriba para mostrar a vinda do Senhor. Isto quer dizer, ele viu a vinda do Senhor antes de morrer. Tanto quanto aconteceu a primeira vinda, está acontecendo a segunda vinda para os eleitos de Deus. O profeta nos mostra que na época que Jesus esteve aqui, ora, apenas uma centena de pessoas, um pouco mais de uma centena de pessoas, souberam que ele estava aqui, o Messias. Alguns foram contemplados com o raciocínio de que ele seria um dos profetas que ressuscitou, dando algo melhor do que Caifás, Anás, os sacerdotes, os líderes da santa religião de então. Porquanto eles diziam que era Belzebu. Eles estavam cegados para não verem a primeira vinda. E a mesma coisa está acontecendo agora. Por que que a mensagem da segunda vinda é tão rejeitada quanto a da primeira vinda pelos tais? Quando eles estão rejeitando agora, é porque seus pais rejeitaram a primeira vinda. Isso é uma verdade incontestável e que deve levar todo eleito a um ápice de alegria e de gratidão, de satisfação na tribulação. Por quê? A revelação dos 7 trovões significa que o crente eleito tem a revelação dos 7 selos, não do primeiro, do segundo e terceiro. Mas ele sabe
o que é o primeiro selo, o que é o segundo selo, o que é o terceiro selo, o que é o quarto selo, o que é o quinto selo, o que é o sexto selo, como nós estamos vendo agora. E o que é o sétimo selo? Saber o que é uma coisa, e aquilo ter cumprido é outra. Você sabe que vai morrer, mas isso não aconteceu ainda. Aqueles que têm certeza sabem que vão subir, mas isto não aconteceu ainda, literalmente. Essa que é a razão da nossa fé. É a justificação da nossa fé. Paulo diz que é a ressurreição de Jesus que completa, envolve todo o poder vivificador, envolve todo o poder da palavra. É a justificação da nossa fé. Nós não cremos em parte. Nós chamamos as coisas que não são como se já fossem. Estamos certíssimos de que Ele é poderoso para cumprir, para nos transformar dessas pessoas tão falíveis, tão indignas, tão débeis como somos, assim como transformou Abraão e Sara. Ele é poderoso para cumprir suas promessas, mas nenhum pregador, nenhum estudioso tem o direito de ficar criando promessa que Deus não fez e atribuindo a Deus a responsabilidade de tais promessas que não passam de utopias, de personalismo, de liderança humana, de especulação. Deus não está obrigado a cumprir promessa que o homem diz que ele fez. Você já pensou? Ló dizendo que Deus ia transformá-lo? Não, nunca poderia acontecer isto só porque Abraão recebeu aquela promessa. Ló não recebeu a mesma promessa de Abraão. O crente natural deste mundo não tem recebido a promessa que o eleito tem recebido. Tanto que ele está misturado com a Sodoma. Está sendo arrastado lá por anjos. Mas Abraão, não. O eleito, não. O eleito, sim, tem essa promessa. Pode crer nesta promessa. Ela não é de homem, ela é de Deus. Aleluia. Então nós nos sentimos tão seguros nesta condição, porque estamos no que é verdadeiro. Tudo, veja só, tudo de falho nesse ministério atribui-se ao homem, a mim. Mas tudo de verdadeiro atribui-se a Deus. Todo sucesso é nosso. Todo fracasso é meu. Em nome de Jesus Cristo, tome posse de sua posição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Senhor, jamais, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente, tu podes me ouvir. Aumenta a minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé, mas tenho esperança de ver meu Salvador assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando, e através do louvor ganhar mais almas para o teu rebanho. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente, tu podes me ouvir. Aumenta a minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza.